Pode começar, irmã Márcia. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. O pastor Éder me pegou meio de surpresa, mas é assim mesmo. E aí a gente pega assim, a gente fica pensando, meu Deus, o que é que eu vou trazer, né? E eu estava indo, justamente quando o pastor falou, estava indo para academia, estava indo malhar um pouquinho. E aí fiquei com isso na mente, eu disse assim, porque foi assim que eu cheguei em casa, que eu vi a mensagem no celular. E eu já estava pronta, já estava saindo. Aí eu fui pedindo a Deus, Senhor, me fala alguma coisa comigo, me dá uma palavra, me dá uma passagem. E veio aquela passagem ali, que está ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço, porque, pois, glorifica a Deus com o vosso corpo. E veio bem a calhar pelo momento que para onde eu estava indo. Estava indo para a academia. Fazer o quê? Cuidar. Cuidar um pouco do quê? Do corpo, né? Não estou falando cuidar do corpo, de malhar, de ficar bombado, não. De fazer exercício, algo que nós crentes, nós cristãos, também temos que fazer. Cuidar do nosso santuário. Cuidar do santuário do Espírito Santo de Deus. E uma coisa que muitas vezes a gente se passa, né? Às vezes a gente quer cuidar do espiritual, quer cuidar da alma, quer cuidar da família, e a gente esquece um pouco de cuidar do nosso templo, cuidar da nossa saúde. Eu tenho anos, muitos anos, mais de 10 anos, que eu não botava o pé em uma academia, que eu não sabia o que era malhar. Aquela fase de casa, bate a preguiça, tem filho, e a gente acaba deixando essas coisas indo, e a gente esquece de parar um pouco para se cuidar. Até que um dia meu marido chegou aqui e disse assim, paguei a mensalidade para a gente ir para academia. E eu olhei para ele, pai, para onde, pessoa? A gente vai para academia. Eu disse, a gente vai sem vontade. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Com o tempo, a gente descobre que faz bem, para o nosso corpo. A gente está ali fazendo aqueles exercícios diários. Eu não estou falando que eu estou indo para academia para perder, não, não, é só mesmo para fazer os exercícios, para sair daquela rotina. E isso tem que ser a nossa vida diária. Esse exercício eu deixei de ter dor nas costas, deixei eu comecei a ter mais vontade de estar fazendo as coisas e assim comecei a cuidar um pouco do tempo. Agora a gente vai trazer isso para o nosso espiritual, que é a leitura da palavra diária, a oração. Tudo isso fortalece o nosso corpo, porque a gente tem que focar esse templo que o Espírito Santo, nós somos o templo, a gente tem que cuidar dele, não apenas o espiritual, mas também o nosso físico, cuidar da nossa mente, como tem sido importante. A gente tem visto as pessoas passando por problemas que mental e realmente tem só um momento. Passando por problemas mentais e não tem cuidado, não tem cuidado da mente, não tem cuidado do corpo, e às vezes a gente se preocupa em estar apenas indo à igreja, indo para o santuário, e esquece de estar cuidando de nós mesmos, entendendo? Então, Deus trouxe isso no meu coração, de glorificarmos a Deus com o nosso corpo. É glorificarmos a Deus com nossa veste, glorificar a Deus com o nosso falar, glorificar a Deus com o nosso andar, é glorificar a Deus em cada momento das nossas vidas. E assim,
A oração, ela fortalece, assim como o físico, ela fortalece o nosso corpo, a malhação, ela fortalece o nosso corpo, a oração, ela fortalece a nossa fé. A oração, ela fortalece a nossa intimidade com Deus. A leitura da palavra, ela nos fortalece. Então, isso que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, sobre esse cuidado a cada dia. É cuidar do nosso físico, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar de como é que nós estamos vivendo, como nós estamos passando. Amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Bênção de Deus. Obrigado, irmã Marcinha, por essa boa palavra. Deus Amém, falou pastor. profundamente aqui em casa, viu? O Glória. De verdade, muito Vai para edificante. academia. Amém. Amém, amém. Foi de Deus. Bênção pura. É, vamos iniciar, né, a nossa aula depois desse maná. Então, diante de uma palavra boa como essa, tenho expectativa de que Deus continuará falando poderosamente conosco. Vamos manter a nossa tradição, né, e iniciar a nossa aula com a palavra, com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela tua bênção, pela tua presença, pelo teu amor maravilhoso para conosco, que nos reúne nessa noite, nessa rica oportunidade, para estarmos todos à sua volta, ansiosos por ouvir a tua voz, o teu falar, o teu direcionamento, Senhor, para nós, porque entendemos que nada somos sem o Senhor, nada podemos sem o Senhor, Pai. Para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria e revelação, que o Senhor possa abrir a porta da palavra, que o Senhor possa nos iluminar a palavra, nos fazer lembrar daquilo que estudamos, que seja um momento ímpar, que o Senhor possa revelar as suas verdades, abrir a nossa mente para que venhamos a conhecer mais sobre ti, mais acerca da sua revelação, por meio da teologia, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, que possa ir alcançando todas as pessoas, as famílias aqui conectadas nessa noite. Nós, desde já, nós te agradecemos, Pai, pedimos pela tua instrumentalidade e ajuda, porque reconheço a minha limitação, fraqueza, mas acreditamos em ti, confiamos no Senhor, que no mais o Senhor fará. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, né, temos essa satisfação de começar um novo componente apologética, introdução à apologética. Alguns irmãos estão entrando na aula. Irmã Hanna, seja bem-vinda. Bom, que bom, nós já somos 20, né? Ainda tem alguns irmãos por entrar. E a aula de hoje, eu confesso para os irmãos que eu fiquei extasiado, extremamente feliz com esse assunto, apologética. Falamos um pouco, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui o material preparado para a aula de hoje. Nessa aula de hoje, o componente apologética, ele é muito relacionado à filosofia, à história da igreja. Falamos algo a respeito desse componente na aula passada. Dialogaremos com outros componentes que vocês estudaram até aqui, porque teologia é isso aí, é uma conversa entre as ciências e os próprios componentes da própria teologia. Tudo isso enriquece nossa leitura de mundo, nossa leitura da Bíblia e a nossa prática cristã. Bom, vocês estão vendo aí o material do Word que eu estou apresentando? Alguém pode falar no áudio se está vendo ou não? Para mim, não, professor. Não, Não? professor. Tá, então vou tentar novamente. Porque aqui está aparecendo que eu estou apresentando. Só um minuto. E desde já eu peço perdão de não estar apresentando a minha câmera. Não é migué, não, é verdade. O problema técnico. Até eu conseguir resolver esse problema, eu não poderei exibir
a minha imagem, para o bem de todos. Bom, eu estou tentando compartilhar. Eu não estou. É verdade, irmãos. Tem hora que não dá para aparecer mesmo. Cadê? Só um minuto. Irmãos, eu não sei se eu sair e voltar, se eu consigo compartilhar. Eu vou tentar. Eu vou sair e vou entrar novamente. Voltei. Estou tentando compartilhar mais uma vez. Mais uma vez, apologética. E agora, estão vendo? Não. Agora tá. Tá sim. Agora sim. Daremos início à nossa primeira aula de 4 encontros do componente apologética ou introdução apologética. Vocês podem ver aí nessa imagem que demonstra algo como a ágora grega, onde os cidadãos gregos se reuniam para debater assuntos da política, da cidade, de moral, de filosofia. E você pode estar se perguntando, mas, professor Alberto, o que isso tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a igreja? Calma! Nós iremos falar justamente sobre as relações entre a teologia, história, filosofia e apologética. Aperte cintos e vamos lá viajar nessa aula de apologética. Bem, essa palavra apologia, para muita apologética, pode ser nova para umas pessoas, para outro pode ser algo já conhecido, mas eu, particularmente, quando eu ouvi falar da palavra apologia, foi sempre no sentido negativo, né? Ah, fulano faz apologia ao crime na sua música, a apologia ao uso de determinados entorpecentes, era sempre algo negativo. Mas com relação à teologia, nós vemos a apologia, o conceito de defesa da fé por meio da racionalidade. Porque, como diz John Stott, crer também é pensar. Crer, ser cristão, ir à igreja, fazer parte do corpo de Cristo é pensar. O cristão é inteligente, o cristão tem a mente de Cristo. Então, precisamos utilizar essa faculdade tão importante do nosso ser para servir ao Senhor. Nessa mente que tem sido transformada, ela tem a contribuir com a sociedade, com a igreja, com as famílias e com o nosso andar nesse mundo. Vamos lá. Eu preparei aqui o material e eu li alguns artigos, vi vídeo. Semelhantemente à irmã que pregou no início, né, que foi uma palavra abençoada, eu digo que eu compartilho com ela da angústia do pregador ao pensar na aula de hoje. Eu tinha escrito aqui, compilado páginas e páginas do assunto apologética, de outras fontes, mas orando a Deus, pensando, buscando, pesquisando, encontrei outras fontes que considerei ainda mais pertinente para a nossa primeira aula e espero que o Senhor use esse material para a glória dele. Bom, eu já disse, né, que a apologética é o estudo da defesa, protege a fé cristã contra os ataques intelectuais e culturais, respondendo de forma racional e bíblica às objeções levantadas contra a existência de Deus, a veracidade da Bíblia, a ressurreição de Cristo, entre outras questões centrais. Isso ajuda a preservar a integridade da mensagem cristã. Bom, nós, geralmente, falamos na aula de pessoas negligenciam o papel, mesmo quando nós falamos a respeito da importância da defesa da fé desde a origem do cristianismo, quando irmãos, desde o período patrístico ou do período apostólico, se debruçaram sobre as escrituras, sobre a filosofia, para responder de uma maneira inteligente e racional às questões levantadas pelos hereges.
E hoje não é diferente. A apologética está na ordem do dia mais do que nunca. Então, conhecer a nossa tradição, conhecer a nossa história, dialogar com a filosofia nos dá instrumentos para servir o Senhor melhor nos dias de hoje. Aí você pode estar pensando aí, né, mais uma vez, esse professor falando de letra. A letra mata, não se esqueça. Aí eu digo para ele, calma, jovem, esse texto está fora de contexto, interpretado completamente errado, se assim você pensa. Vamos lá, vamos mostrar para você que na Bíblia a apologia e a apologética ela está em todo canto. Esse texto talvez seja o mais utilizado. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, versículo 15. Ah, mais uma coisa. Monólogo, embora nosso tempo seja curto, o monólogo não é muito legal, né? Caso, eu não estou vendo vocês, eu estou olhando aqui para o material, caso alguém tenha alguma intervenção, fala, por favor, ligue os microfones e pode me interromper em qualquer tempo, certo? E pode falar. E eu estou ouvindo o balbuciar de uma criancinha. Por gentileza, se alguém esqueceu o microfone ligado, por gentileza, desligue. Pronto, obrigado. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, contudo, com mansidão e temor. Observe, a própria Bíblia, ela nos dá alguns parâmetros, né, para o serviço e para o trabalho apologético. Nós deveremos, claro, buscar andar em santidade, santificar o Senhor em nossas vidas, submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo, que o Senhor reine sobre nós em primeiro plano, e devemos, após isso, estar preparados, munidos da palavra, para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Certa feita, eu ouvi de um líder que nós estávamos falando sobre a importância da defesa da fé, de falar da nossa fé de uma maneira inteligente em outros espaços. Alguém foi lá e negligenciou, achou de menor importância. Se o ateu não quer, o que eu posso fazer? Aquilo me chocou um pouco, tanto que eu nunca esqueci. Espero que tenha mudado de opinião, mas está na Bíblia expressamente que devemos, é uma responsabilidade nossa de estar aptos a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. Veja quem está falando isso, é Pedro, um homem outrora que era um pescador, um leigo, provavelmente alguém que a princípio não sabia fazer um ó com um copo, mas com o passar do tempo, no caminhar com Cristo, ele teve um avanço espiritual e também intelectual a ponto de reconhecer a importância de uma defesa intelectual da fé cristã, né? Então, vamos lá. Por que você crê? No cristianismo, somos conclamados a ter explicações racionais a respeito da nossa fé. Isso é inarredável, né? Não temos como sair da responsabilidade de todos nós de ter uma boa palavra racional para falar para os de dentro e para os de fora a respeito da nossa fé. Não falamos apenas em mistérios, em coisas que o mundo considera loucura, mas falamos também dentro de outros parâmetros. Trata-se de uma fé específica sustentada pela razão. Isso não significa que a fé e razão sejam equivalentes. Não, cada um tem o seu papel, cada um no seu quadrado. A fé, ela caminha junto com a racionalidade. As duas coisas, elas não se excluem. Muito embora, para muitas pessoas acreditam que uma coisa acontece em detrimento da outra. Mas nós estamos aprendendo que as duas coisas caminham par e passo, lado a lado. A fé cristã não é irracional, em hipótese nenhuma. Portanto, o objetivo do estudo da apologética não é apenas crescer em conhecimento, óbvio que não, mas também em amor pelo Senhor. Vamos lá. Mateus, capítulo 22, 37. Mateus 22, 37 diz: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Olha só. Primeiro, deveremos amar todo aquele que diz que ama o Senhor, que deve andar nele, precisa amar a Deus de todo o coração e de toda a sua alma, que para alguns alma
mente, vontade e emoção, é aquilo que você pensa, são as suas ações, os seus atos, né? Aquilo que tem a ver com a sua psique, a sua alma. E 22:37, e por fim, todo o teu pensamento, logo, essa mente renovada, que vem passando por uma metanoia, por um processo de santificação, ela precisa, de uma maneira consciente, servir ao Senhor e buscar a conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor. A nossa mente não é esvaziada, não somos cooptados no momento do culto, do serviço ou da vida. Eu me lembro que, em meados dos anos 2000, tivemos aqueles mantras gospels, né? Aquelas repetições, aqueles louvores que eram repetições sem fim, que parecia que o objetivo era desligar o cérebro por um instante. Mas a Bíblia não nos chama a isso. O desfrute do Senhor não é irracional, não é um transe, não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário. A Bíblia, a teologia, a apologética nos lança na vida com responsabilidade. E eu continuo a perguntar, por que você crê? Você saberia responder? Você saberia responder o que é o Evangelho? Você saberia responder o que é um culto? Você saberia responder quem é Deus? Conceitos elementares da fé cristã que talvez, se você perguntar, às vezes as pessoas titubeariam diante de tais perguntas, não conseguindo respondê-las a contento. Veja bem, atualmente, há muitos que desconsideram a necessidade de uma fé racional, e infelizmente não são poucos, defendendo os mistérios de Deus como se isso anulasse os aspectos inteligíveis da experiência da fé. O que eu quero dizer com isso? Tem gente, né, tão comum no meio evangélico de se falar de mistério, né, dos mistérios de Deus. Aí alguns até apelam, né, e vão lá para a Bíblia e citam Deuteronômio 29:29, que é a fuga de todo teólogo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Bom, costumo dizer que a Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia é um livro de princípios. É possível falar sobre tudo a partir dela, mas ela não fala sobre tudo. Ela não fala sobre célula-tronco, eu sempre digo isso, não fala sobre nanotecnologia, até porque não seria possível falar sobre essas coisas, mas a partir dela, das suas premissas, é possível discutir todas essas coisas à luz das Escrituras. Então, o que a Bíblia, o que o Senhor revelou por meio das Escrituras, era o que o Senhor achou pertinente revelar na sua revelação específica às Sagradas Escrituras. Só um instante, alguém está falando aí? Aí eu ouvi um barulhinho. É uma solicitação. Ok. Voltando ao texto, perceba, tudo que está nas Escrituras, expresso nas Escrituras, é a vontade de Deus, é todo o conselho de Deus, é aquilo que é conveniente sabermos. O que vai para além disso, eu não acho nem saudável a especulação daquilo que Deus não revela. É mais saudável, eu acho, não tenho certeza, convicção que para o cristão é mais seguro manter-se obediente àquilo, aos trilhos da palavra, não indo para além nem ficando aquém, né? Então, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então, o que seria a apologética? O que é o papel da teologia, do teólogo, do cristão antenado, né, do teologando? Seria justamente isso. Com base na revelação do Senhor expressa nas Escrituras, nós fizéssemos um estudo aprofundado a fim de conhecer mais o Senhor, nos parecermos mais com Ele, ter novas atitudes, uma mente transformada, ok? Por meio das Escrituras, e aquilo que é misterioso, aquilo que não está para que nós venhamos a saber, compete tão somente a Deus, não é nossa preocupação, né? Especulação nesse ramo é perigoso. Como diz Judas, nesse sentido, a carta de Judas é muito interessante. Muitas pessoas falam do que não entendem, coisas espirituais profundas e sérias, e nessas questões é mais prudente
se calar, né? Enfim, como se os assuntos da Bíblia, essas pessoas que se opõem a uma explicação racional das Escrituras, elas entendem como se a Bíblia fosse, em sua maioria, assuntos que não fossem possíveis que o ser humano compreendesse, coisas não investigáveis. No entanto, a apologética se debruça sobre as evidências contidas no texto, buscando compreender tudo que compete à igreja saber. Reconhecemos que a mente humana finita não pode abarcar a magnitude de todo o conhecimento divino. Deus, lá em Filipenses, no capítulo 2, quando fala da encarnação de Cristo, né? Dessa personificação de Deus em meio a Cristo, em Filipenses capítulo 2, na minha cabeça, nesse momento, é como se Deus se fizesse uma formiga, um micróbio, para comunicar as suas verdades eternas para seres tão pequenos como nós, né? Esse esforço de Deus de se comunicar, de se fazer conhecido por meio da sua revelação. Deus não deseja um fideísmo cego. A palavra fideísmo é basicamente isso, uma fé distante de uma racionalidade, uma fé mecânica, né? É tão comum, infelizmente, no nosso contexto, nas igrejas, né? Orações mecânicas, uma vida cristã mecânica, sem reflexão, uma vida sem transformação, pessoas que caem na mesmice. Isso faz parte de um fideísmo, uma fé não refletida, pessoas que não param para refletir acerca da sua trajetória cristã, sua comunhão, né? Ela acaba sendo impactada negativamente por essa fé não refletida, algo que está muito distante daquilo que o Senhor propõe em sua palavra. Aí vamos a alguns textos, que inclusive eu já citei em outras aulas, mas como diz Paulo em Filipenses, né? Não é ruim repetir as mesmas coisas, é segurança para vós. Então, estamos aqui sempre circulando. Eu fico imaginando aquela criancinha aprendendo a escrever, quando ela está ali só contornando a letra, a figura, o objeto, o desenho. Nós, dentro da fé cristã, sabemos que não existe nada novo debaixo do sol. Significa que não temos o que aprender? Claro que precisamos aprender. No entanto, cuidado com as novidades. Algumas novidades, elas margeiam a heresia. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Algumas palavras da palavra, né? Alguns textos da palavra. Eu gosto muito desse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20. 1 Pedro, verso 1, 20, 21. 1 Pedro 1, 20, 21. Gente, alguém poderia desligar? Alguém está com o áudio ligado. Pedro 1, 20, 21. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. É isso mesmo? Não, perdão. 2 Pedro 1, 20, 21. Perdão. Sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Bom, isso aqui, em hipótese nenhuma, é uma psicografia, né? Não, a pessoa mete a mão no olho e começa escrevendo. Não, Deus, ele usa da inteligência, da capacidade, da individualidade, das subjetividade das pessoas ao longo da história para escrever a Bíblia, os textos da Bíblia. E ela não é de particular interpretação, ela é inspirada por Deus, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, né? Outro texto também conhecidíssimo, eu sei que muitos de vocês sabem de cor, mas eu acho interessante, eu acho pertinente o exercício de estar sempre voltando-se à palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra é soprada, teopneustos, né? Ela exala do próprio Deus. Então, ela é de origem divina, infalível, inerrante, sem contradições,
Assim como Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5, que vai dizer que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Mais uma vez, é importante salientar que as nossas premissas é conceber a palavra de Deus como a Bíblia como palavra de Deus inerrante, infalível e digna de toda a nossa confiança. É um livro espiritual com aplicações pertinentes para a vida prática da espiritualidade. As pessoas muitas vezes pensam que praticar a espiritualidade consiste em dons carismáticos. Isso também faz parte, mas a experiência da fé, muitas vezes, ou da maioria esmagadora das vezes, não é pirotécnica, não é, como é que eu posso dizer, extraordinária. O ordinário é uma vida cristã sem alardes, silenciosa, mas essa vida sem alarde, silenciosa, ela é no poder de Deus a partir do Santo Espírito. Bom, eu utilizei alguma das falas de um professor que eu acho muito interessante, gosto bastante dele. Ele é um teólogo, ele é pastor, ele é formado em Direito, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma figura interessante, inteligente, chamado Tassos Licurgo. Ele vai dizer que a fé cristã ela é histórica e verificável, estando firmada na verdade. Portanto, não precisamos temer investigações científicas ou questões filosóficas. Para a filosofia, Licurgo diz, a filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. Diante de perguntas filosóficas... Agora, isso eu achei interessante. Eu me lembro que no tempo que eu fiz o curso de teologia, eu tinha um pastor que eu admirava muito, amigo, que ele dizia: se eu não tenho medo de Cristo passar pela pergunta dos cientistas, pelo questionamento dos estudiosos, porque se o meu Senhor Jesus não passar pelo tubo, vamos imaginar assim, de todas as ciências, pelo escrutínio de todas as ciências, e não sair do outro lado incólume, né? Sem nenhuma rasura, sem nenhuma ferida, ele não é o meu Senhor. Eu não tenho medo da verdade, porque o Senhor é a verdade. Então, é disso que ele está falando. Hoje em dia, tem-se no senso comum a ideia de que a ciência é hostil e sempre oposta à fé cristã. E veremos na aula de hoje que não é bem por aí, né? Quando eu falo de senso comum, geralmente as pessoas vão falando, vão repetindo e não sabem de onde vem aquelas ideias, a procedência, a fonte, porque disseram. E às vezes aquilo não tem um fundo de verdade, não tem base verificável. Mas Tassos Licurgo, ele vai quebrar esses estereótipos e alguns sofismas que existem por aí, dizendo, olha, nós cristãos não deveremos ter medo da verdade, porque Cristo é a verdade. Então, deveremos encará-la, olhar nos olhos de todas as perguntas, de todas as questões, sem medo, e ir adiante, de fé em fé, buscando conhecimento, porque o povo de Deus, ele perece porque falta conhecimento, por meio, por receio. Eu já ouvi muitas vezes, fulano estudou tanto que ficou maluco, fulano ficou atribulado. Bom, muitas vezes alguém que ficou atribulado, alguém que ficou maluco, é porque já era, né? Enfim, mas brincadeiras à parte, eu sei que o processo de estudo é um processo árduo, de muitas crises, de muitas reflexões, às vezes, muitas vezes solitário, mas não devemos, insisto, não devemos ter medo de quaisquer descobertas. A verdadeira filosofia, ela nos leva a Cristo, nos leva à verdade. Uma má filosofia, uma filosofia superficial, nos leva, assim, ao ateísmo, a uma mente turbada. Diante de tais perguntas filosóficas, daqueles que duvidam, a resposta mais correta seria: investigue mais. Eu lembro de ter, em meio às minhas perguntas, às minhas pesquisas, um teólogo, que agora eu não me recordo o nome, ele disse que geralmente no Natal existia uma revista super interessante, é o Marcos Granconato, ele diz isso. Sempre aparecia na revista super interessante,
questões sobre o nascimento de Cristo, sobre a vida de Jesus, sobre os evangelhos apócrifos, colocando dúvidas, fazendo questionamentos, apresentando dificuldades para aquilo que está nas Escrituras. É curioso que é sempre nessas datas que eles largam, eles soltam essas coisas, mas são expressões enviesadas que não contemplam o todo das pesquisas, né? E o Licurgo, ele traz justamente isso. Diante de perguntas, de questões, de questionamentos, de dificuldades à nossa fé, a pergunta mais correta não deveria falar, não deveríamos dar carteirada e dizer algo do tipo, porque Deus quer, ou porque é assim, pronto. Não, você poderia dizer, investigue mais. Investigue mais. Eu me lembro de ouvir algo de um amigo que me salvou. Uma fase onde eu estava realmente pesquisando muita coisa, estava com muitos questionamentos. Eu falei com alguns amigos queridos que eu amo, que respeito e conheço, e confio. Falei das minhas questões, falei das minhas dúvidas, e uma das falas de um amigo foi justamente essa. Ele disse: diante disso, eu vejo que você está pesquisando bastante, mas você poderia ler aqueles que defendem a nossa fé. Você deveria ouvir aqueles cristãos, crentes, obedientes à palavra. O que eles têm a dizer? Eu acho que você só está olhando um lado da moeda. Aquilo, para mim, foi libertador. Eu agradeço muito a esse irmão por essas falas. Realmente, ao invés de obstruir a minha vontade de conhecer mais, ele simplesmente disse, investigue mais, mas cuidado com as suas fontes, continue pesquisando, isso é bom, continue estudando, mas veja da onde procede a água que você bebe. Isso, para mim, foi muito importante e libertador. E ele vai dizer, as dúvidas não devem ser abafadas ou obstruídas, mas incentivadas pela busca da verdade. João, capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6, um texto também famosíssimo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Daqueles textos que nós lemos, sabemos de cor, provavelmente muitos de vocês nem precisaram consultar as Escrituras, porque já sabiam de antemão de que texto se tratava, onde Cristo afirma acerca de si mesmo que ele é a verdade. Imaginem só. Então, toda verdade é proveniente de Deus. Tive um professor que dizia, a verdade será sempre a verdade, mesmo que seja falada a partir da boca de uma bruxa, de uma feiticeira. A verdade é a verdade, não deveremos temê-la. E a verdade é Cristo. Toda a verdade converge para Cristo. Aqui eu vi um estudo e repliquei aqui. Coloquei as devidas fontes. Depois, quando eu disponibilizar esse material, os irmãos poderão conferir nas mesmas fontes aonde eu fui pesquisar, certo? E existem algumas palavras gregas para a verdade. Um dos termos é aletheia. Verdade no sentido desvelado, a não negação. Para os antigos, designava tanto a verdade quanto a realidade, a verdade última das coisas. Quando se fala de filosofia e conhecimento, a gente lembra sempre dos gregos, né, que eram tops. Tudo que se fala sobre filosofia ou é sobre os gregos, a partir dos gregos ou contra os gregos, mas eles nunca são ignorados. Esse passado filosófico nos deixou um legado incrível. Então, essa palavra grega aletheia, utilizada para a verdade, é a realidade última, a essência das coisas, a realidade insofismável. Heidegger, outro filósofo, agora contemporâneo, retomou o termo para definir a tentativa de compreensão da realidade. Ele realizou uma análise etimológica do termo aletheia, atribuindo-lhe o significado de desvelamento. Desvelamento, como se estivesse tirando as vendas, né? Tudo aquilo que... Eu me lembro de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele falava das máscaras da Grécia Antiga, o teatro grego, que era feito em homenagem ao deus Dionísio. Os atores que participavam da cerimônia,
que era uma cerimônia tanto lúdica, artística e religiosa, utilizavam máscaras. E a palavra sincera, sincero, significa sincera, né? Como se a sinceridade, a verdade seria algo sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma máscara, sem nenhuma mentira, sem nenhuma opção, sem nenhuma barreira, sem nenhum bloqueio, a verdade pura e límpida. Então, a aletheia é Cristo, a verdade última, a essência da bondade e da pureza do mundo. A palavra verdade em João, aletheia, é Cristo, a verdade, a mais pura verdade. O Senhor Jesus não apenas ensina, isso aqui é uma fala do pastor Licurgo, que eu achei interessante, a respeito de Cristo. O Senhor Jesus, quando diz a Bíblia, né, o alfa e o ômega, a tradução quer dizer o primeiro e o último, é o que bate o escanteio e vai na área cabecear. O Senhor Jesus não apenas ensina, fala ou aponta a verdade, mas ele próprio é a verdade primeira de todas as coisas. Ele é tanto a mensagem quanto o mensageiro, tanto a carta quanto o carteiro, a justiça e o justificador. Então, tudo é dele, por ele, para ele. Glória, pois, a Cristo eternamente. Toda boa teologia, ela terminará em uma doxologia, em romper em adoração a Deus. Porque uma mente grata, um coração grato, uma vida feliz por estar submissa à verdade máxima da vida. Muitas vezes, em nossa experiência cristã, damos as costas à verdade, como fez Pilatos. Isso aqui é interessantíssimo, né? João 18:38. Lá no Evangelista João 18:38, uma das perguntas mais importantes da história da humanidade. Imagine só você. 18:38, que diz o seguinte: Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Lembram-se naquele episódio onde Pilatos, frente a Cristo, pergunta que é a verdade, e Cristo nada diz, é como se fosse, você não está vendo, bobão? A verdade sou eu. Imagina, Pilatos pergunta a Cristo sobre a verdade, e ele não enxergava a verdade na sua frente, na sua expressão mais pura. Os gregos, João, adotamos a mesma postura quando, diante da verdade, nos afastamos e perdemos a oportunidade de mergulhar nas riquezas de Cristo. Então, irmãos, se refastele de Cristo, beba, leia a palavra, leia a Bíblia, se aproxime de Deus sem medo, sem receio, sem reservas. Os gregos antigos, ao buscar a verdade, também procuravam conhecer a essência de todas as coisas e chamavam de logos. Isso aqui veja, talvez esse termo ele é mais famoso do que o aletheia, né? Esse termo ele é mais famoso do que a palavra aletheia, a palavra logos, dá nome àquela banda, a gente fala muito sobre isso, né? O Senhor é o verbo, logos de Deus. Esse termo tem um significado amplo e foi utilizado ao longo da história da filosofia de muitas maneiras. Então, a gente tem, e já falei disso, mas a gente tem aquela visão, embora a palavra seja inspirada, soprada, divina, né? Ela não desce do céu sem ter qualquer relação com o mundo. A palavra logos era muito conhecida do mundo antigo, do povo judeu, do povo que estava sobre o jugo do Império Romano, que lá naquela região falava-se grego, né? Por conta do helenismo, se a gente pode voltar um pouquinho na história, depois da guerra, das guerras médicas entre gregos e persas, depois a guerra do Peloponeso entre atenienses e espartanos, que gerou a guerra contra os macedônicos, onde, liderados por Alexandre o Grande, os macedônicos se expandem a cultura helênica no mundo, e posteriormente esse reino macedônico é superado pelo Império Romano, que abarca em si toda essa tradição cultural, inclusive as palavras gregas. Tudo isso ajudou a pavimentar a expansão do cristianismo no mundo,
né? Num mundo que, vamos colocar assim, tinha tudo propício para a expansão da palavra. Era um mundo muito amplo, mundo conquistado pelo Império Romano, mas unificados culturalmente devido ao helenismo. Bom, não vamos nos ater muito nessa questão, mas quando o evangelista João escreve a palavra logos, referindo-se a Cristo, ele está utilizando-se de um conceito muito conhecido do mundo antigo, a palavra logos, que significava, e tinha alguns significados, mas era um conceito para a razão, filosófico para a razão, quanto um princípio de ordem de beleza universal. Olha só que negócio, a palavra logos era empregada para a razão. Cristo, a razão. Para o filósofo grego Heráclito, o primeiro a usar o termo logos no contexto filosófico, logos era um conceito que conectava o discurso racional à estrutura racional do mundo. Para pensar. Então, olha só, quando nós hoje falhamos no nosso discurso cristão, quando negligenciamos, por exemplo, a filosofia, a cultura, a história, a tradição, a nossa própria história. Por quê? Quando o evangelista escreve, ele escreve imbuído de toda essa tradição greco-romana. Olha só que negócio interessante. Refere-se a Cristo como um logos. Aquele público que recebe essa mensagem, ele compreende, ele diz, ora, aquele logos que eu tanto buscava era Cristo. A razão, a verdade, o conhecimento maior, mais limpo, mais profundo, aquilo que nós gregos precisávamos está nele, numa pessoa encarnada, Cristo, Verbo de Deus. Era o suprassumo, a mais excelsa sabedoria do mundo contido numa pessoa. Isso é belo demais. Logos era um conceito que concentrava o discurso racional, a estrutura racional do mundo. É muita coisa. Então, veja, isso me chama a atenção a me fazer pensar que o texto bíblico ele não está desconectado da sua verdade. Então, da verdade da sociedade, do mundo da sua época. Então, o cristianismo não é o ópio do povo, no sentido que as pessoas falam, né, que é alienante, as pessoas não... Não, você está fora do mundo no sentido de não obedecer às ordens de Satanás, mas você faz parte você está na sociedade. Então, o evangelista inspirado, ele fala imbuído, escreve imbuído desses saberes da sua época. Veja só. Então, quando a gente fala da Bíblia de um lado e o jornal na outra mão, ou hoje o smartphone, ou as informações e as notícias, não é nenhuma heresia, é a verdade. Eu acho que nas aulas de História da Igreja e Apologética, agora, nos faz pensar a respeito disso. Senhor Jesus, no próprio Evangelho de João, está dizendo, olha, peço, Senhor, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos inseridos nesse contexto como sal, salgando, fazendo a diferença, demonstrando Cristo, mas não alienados, não alheios, não por fora. Então, João, capítulo 1, versículo 1, texto onde a palavra logos aparece. Talvez é aquela aparição das mais famosas. João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, então, a logos, era Cristo. O vocabulário logos deriva da palavra narrar, dizer, reunir, contar, enumerar, e apresenta uma ampla gama de significados, tanto na literatura clássica, nos escritos do Novo Testamento. A ideia subjacente nesse versículo é a personificação do logos. Veja bem. Então, Cristo, ele foi, vamos colocar assim, ele foi exposto de uma maneira bela e desejável para o público da época. A literatura sapiencial, né, a gente pode
os livros apócrifos, ou o mesmo Eclesiastes, ele vai mostrar um pouco sobre isso. A personificação da palavra, da sabedoria, como uma personagem poética. A gente vai ver em Provérbios, né, como a sabedoria é tratada como uma pessoa, como se fosse uma persona, fosse personificada. Então, uma expressão exata e perfeita dessa sabedoria personificada é Cristo. Veja que belo é isso. Assim, a sua presença junto a Deus, seu papel na criação e o fato de ter sido enviado ao mundo com a missão de revelar ou ensinar representam um conjunto de temas ligados à sabedoria quanto à palavra. Opa! Só um minuto. Alguém quer falar? Sim, sim. Pastor Wilson, com a palavra. Glória a Deus. Perdão interromper, só para contextualizar um pouco essa questão do Logos. Justamente Jesus ele é introduzido em uma sociedade onde o costume, a influência greco-romana, né, dos pensadores, né, era algo muito forte. E justamente ele é colocado como Logos, alguém completo, e eu gosto de a gente entender que isso faz parte, nós fazemos parte daquilo que Jesus foi apresentado para ser. Ele era o Logos, alguém que era completo em inteligência, em sabedoria, em entendimento, em tratar, em amar, e justamente ele veio criar, ou veio resgatar isso na humanidade, o que se havia perdido, justamente do primeiro Adão, a sabedoria, a relação com Deus. E a gente precisa também pensar que o projeto de Deus é uma igreja, como a Bíblia diz lá, que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. O projeto de Deus é um povo adquirido, né, uma igreja, mas são pessoas que estão nessa terra para salvar, para resgatar a relação com Deus e ser os pequenos cristos, que os pequenos logos, como se não dizer assim também, de pessoas sábias, pessoas completas, pessoas que têm tratamento, fina no tratar, pessoas que têm entendimento e olhar para o outro e perceber, ter empatia, pessoas que têm sabedoria para lidar com as demandas do dia a dia, e eu acredito que isso nos faz pensar o quanto que poderemos ser melhores se nós entendermos a proposta de Cristo, que ele disse que nós, como Paulo disse, né, que somos pequenos Cristos, nós somos a imagem dele, né? Nós representamos ele aqui nessa terra. E acho que a gente, como cristão, deve pensar muito sobre isso, e não apenas pensar em uma fé de fugitivo, né? Venha logo, Jesus, que eu quero sair desse mundo, mas eu quero influenciar esse mundo com o Cristo que eu tenho aprendido a ser a cada dia. Amém. Tuxê. Assertivo como sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais gostaria de contribuir? Muito bom. Exatamente. Eu acredito que o pastor conseguiu sintetizar. O Senhor, ele veio reconciliar todas as coisas. E Colossenses, ele tem uma fala assim que é drástica sobre isso. A reconciliação de Cristo, ela é drástica, profunda, atingindo todas as áreas da nossa vida. Então, não tenhamos uma vida medíocre no sentido de que imaginar que estudar, conhecer, exclui a espiritualidade, a fé, a experiência. Tudo é nosso e nós somos de Cristo. Então, vamos ter uma experiência rica com Deus, de desfrute, de aprendizado, de contemplação, de experiência. Tudo é nosso. Isso é riqueza.
E não, uma pessoa, muitos cristãos, infelizmente, têm um Deus pequeno demais. Como assim? Reduzem a sua experiência a crenças limitantes. Talvez a apologética nos ajude a abrir os olhos e olhar, e repensar, e olhar de uma nova direção, por um novo ângulo. Portanto, agora, uma coisa que eu achei interessante também nesse estudo é sobre as formas de revelação de Deus. A primeira é a Bíblia, e a segunda é a natureza. Romanos, capítulo 1, 20. Isso aqui, eu tenho um prazer em falar sobre isso. Romanos, capítulo 1, verso 20, quando vai dizer, né? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Todo ser humano, o indígena, o aborígene, o viking, o povo de todas as eras, ele é indesculpado. Desculpável porque Deus se revelou por meio da natureza, ao olhar a criação, a natureza, a complexidade do próprio corpo. O ser humano deve ficar embasbacado, estupefato, haja vista a beleza, a complexidade de todas as coisas criadas. Então, Deus, ele se revela, a princípio, a sua primeira forma de revelação é a natureza. Se eu não me engano, né, temos o Salmo, também temos um salmo famoso que referenda essa ideia. Deixa eu ver se eu me lembro. Porque os céus declaram uma glória de Deus e o firmamento a obra das tuas mãos. Não é isso? Se eu não me engano, é Salmo 19, se eu não me engano. Pois bem, então, a beleza, exato. Salmo 19, verso 1. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a uma outra noite. Então, a primeira é a Bíblia, vamos colocar assim, um cânon bíblico, mas antes mesmo, como se eu posso assim dizer, a natureza está aí e expressa Deus, a criação de Deus. Esse texto demonstra que Deus se revelou por meio da criação do universo e tudo nele contido. Portanto, estudar ciência também é estudar a revelação de Deus. Quando a gente vê eu já falei, já fiz essa crítica, eu vou fazer de novo, o André Valadão dizendo que seu filho não deve estudar, é temerário, né? Por várias razões. Mas você deve querer estudar, você deve querer que seus filhos estudem, você deve querer se aprofundar, porque todos esses saberes, eles trazem profundidade à nossa leitura do mundo, da vida, da natureza, e, consequentemente, você terá uma visão mais ampliada de quem é Deus, porque estudar a revelação da natureza, você aprende mais a respeito do Criador. Opa, alguém quer falar? Pastor Wilson. Pastor Wilson levantou a mão? Não? Não, foi porque já estava levantada. Ah, certo. Então, estudar todas as ciências para além da teologia é fundamental, né? É importante para que venhamos a conhecer a natureza. Falamos aqui na aula de História da Igreja que Calvino, Lutero, os reformadores, eles foram grandes incentivadores do estudo, da pesquisa no período do Renascimento. Lembra que nós falamos que, no contexto da Reforma Protestante, houve um incentivo ao estudo, à pesquisa, né? O que trouxe muito desenvolvimento técnico e científico. Eu, uma vez conversando com um amigo, claro, obviamente, nós cremos no poder de Deus, cremos em milagres, dependemos de Deus, isso é fato, isso não se discute. E tudo é graça dele, tudo é proveniente dele, a sabedoria do homem é proveniente de Deus, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há dúvida, nem sombra de variação, é de Deus. Eu creio nisso. Mas um olhar apologético, dentro daquilo que nós podemos ver com olhos humanos, nós não podemos negar que sem estudo, sem pesquisa, não há desenvolvimento. Você prefere, diante de
diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, de um problema, está na mão de um pajé ou na mão de um médico, de um cirurgião altamente preparado? Claro, né? Não vou negar os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos, mas guardadas as proporções, temos que admitir que a ciência ela tem uma contribuição sui generis na sociedade. Eu sempre penso no quem já foi ao dentista, que fez um canal, que teve que fazer algum procedimento nos dentes. Imagine se não houvesse a anestesia. Imagine se não tivesse o dentista. Imagine, se tudo é proveniência de estudo, de ciência, é bênção de Deus, é graça, amém. Mas desenvolvimento, ele vem a partir de pesquisa e estudo. Então, é contraditório nós, cristãos, que nascemos no contexto da Reforma Protestante e de encontro ao conhecimento, sem pesquisa, sem estudo, sem desenvolvimento. E, tirando esse lado, aí eu vejo, né, e mais uma vez eu louvo a Deus pela vida dos líderes, dos pastores que aqui se encontram e emprestam os ouvidos por alguns minutos para essa fala, porque eu penso, claro que dependemos do Espírito Santo, dependemos do poder de Deus, tudo isso nós sabemos, mas entregamos a nossa vida a profissionais gabaritados, bem formados, pessoas atualizadas, mas quando se trata das coisas de Deus, qualquer pessoa ela é apta. Não estou desmerecendo as pessoas que não tiveram oportunidade, mas o Senhor nos chama para expandir nossos talentos, para fazer crescer, para fazer abundar a obra de Deus, para comunicar o evangelho de uma maneira sábia e edificante em todos os níveis. O Senhor está nos chamando a um novo nível. E diante das demandas da sociedade, das questões que se levantam, formação, reflexão, tem um espaço fundamental. Presbítero Júnior, saudades, meu irmão, senti sua falta na última aula. É um prazer ouvi-lo. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que nós possamos ser essas pessoas sábias. Enquanto o Senhor estava falando acerca de conhecimento, não precisamos ir muito longe, mas na própria Bíblia nós temos exemplos de pessoas que eram pessoas muito espirituais, porém eram pessoas que tinham muito conhecimento. E eu vou usar eu poderia usar o exemplo de José, que deu um show de economia quando veio a escassez no Egito. A gente pode falar de Daniel também, né, que com muita sabedoria foi um grande político, né, no meio do reino babilônico, entre outros. E de fato de suma importância que nós tenhamos o conhecimento. E a Bíblia, por si só, ela nos dá uma aula de todas as matérias, ou melhor dizendo, de todas as ciências que nos envolvem e que nos cercam. Na Bíblia a gente aprende sobre biologia, sobre matemática, sobre física, química, enfim. E o próprio Cristo, ele sabia conversar com qualquer pessoa. Ele tinha sabedoria para conversar com o mais simples, mas também tem entendimento para conversar com os mais inteligentes. Então, o que falta para nós, de modo geral, para a igreja, é esse olhar de conhecimento que nós precisamos ter. Né? Nós precisamos ser os melhores aonde nós chegarmos. Nós precisamos ter conhecimento, a gente precisa saber falar sobre política, a gente precisa saber um pouco de ciência, de história, para que as pessoas vejam em nós o mesmo espírito excelente que as pessoas viram em Daniel. E, na verdade, o que falta para nós é que parece que todas as vezes que a gente busca um conhecimento, é como se nós tivéssemos que escolher entre a espiritualidade, né, nós sermos santos, ou o nosso conhecimento, como se uma coisa não pudesse caminhar junto com a outra, melhor dizendo. E a gente vê ao longo da Bíblia, né, ao longo da história da Bíblia, ao longo da história da igreja,
que é possível fazer essa caminhada, né? E que essas pessoas que caminharam dessa forma, alinhando o conhecimento com a espiritualidade, foram pessoas que chegaram muito longe. Perfeito. Sem mais. Muito bom, isso mesmo. E na sua fala, presbítero Júnior, eu me recordei de uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava lendo esse material, que as pessoas, existe no senso comum uma fala, né, que parece que é bíblico, de tanto que as pessoas repetem. Política, futebol e religião não se discutem. Quem disse isso? Nós somos cidadãos, estamos na ágora da sociedade. Devemos, sim, enquanto pagadores de impostos, ter a nossa participação qualificada. Nossa participação, representatividade e importância. Como o pastor falou anteriormente, nossa fé não é escapista. A nossa fé é uma fé ativa na sociedade. Então, muito bom, é nesse sentido mesmo, a apologética contribui para pensarmos a respeito disso. Ainda falando sobre a revelação de Deus na natureza, conforme Romanos capítulo 1, então, conhecer as diversas ciências contribuem para o conhecimento da revelação geral de Deus. Veja bem, quando estudamos de forma adequada, ciência e teologia não se contradizem. Por isso, em muitos momentos da história do cristianismo, o estudo das ciências foi incentivado. Como eu disse, Calvino, Lutero, todos esses reformadores, eles foram grandes entusiastas do desenvolvimento científico. As maiores, aqui uma coisa que muita gente não sabe, as maiores universidades do mundo, como Harvard, Cambridge, Yale, Oxford, Princeton, foram fundadas por cristãos. Lembro de ter lido um livro, certa feita, que essas grandes universidades, as maiores do mundo, começaram de uma maneira piedosa. Tanto é que eu tinha notado o lema original de Harvard era verdade para Cristo e a igreja. Olha que tremendo. As universidades, os hospitais e muitas instituições, eles foram fundados com premissas e objetivos cristãos para a maior glória de Deus. Mas com o passar do tempo e das gerações, esses propósitos santos foram se degenerando. A princípio, Harvard era para a glória de Deus. Não que ela não tenham lá todo o avanço científico, tecnológico, a descoberta de cura para doenças, elaboração de remédios e as vacinas, etc. Tudo isso aí é bênção de Deus, ok, ótimo, maravilhoso. No entanto, a princípio estávamos com esse poder nas mãos, mas pouco a pouco fomos negligenciando esses espaços, nos voltando para a teologia e hoje, infelizmente, até esta temos deixado de lado, né? E é triste pensar que, em grande medida, o público evangélico não tem se voltado para a ciência com esse olhar piedoso de intervir na sociedade para a maior glória de Deus. O conhecimento da ciência reverbera no conhecimento da revelação na natureza. A maior mente científica da história, Isaac Newton, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre a ciência. Sabiam disso? Tivemos, entre outros nomes, como Blaise Pascal, Isaac Newton, Tomás de Aquino, Aristóteles. Se Deus permitir, falaremos desses e outros nomes nas próximas aulas. E Isaac Newton, ele, um grande nome, né, da física, ele escreveu mais sobre Cristo do que sobre outros assuntos matemáticos, etc. E fomos abrindo espaço, prescindindo desse lugar de excelência do conhecimento, no desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento, do saber, para voltar-se para outras coisas. O mundo foi ordenado por uma mente. Aí o professor Licurgo, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Bom, hoje é inequívoco que o mundo foi ordenado por uma mente inteligente. A inteligibilidade do mundo pressupõe uma existência de uma inteligência que o organizou. Essa fala nos faz lembrar de Aristóteles, né? O motor imóvel, que existe uma força motriz anterior a todas as coisas que dá movimento e vida.
esse pensamento que depois foi tomado por Tomás de Aquino, entre outros. E essa é a premissa cristã, olha, que Deus criou todas as coisas. Existe um motor imóvel, um design inteligente, uma mente pensante por detrás de todas as coisas, uma causa não causada. Porque, como diz Norman Geisler no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele vai dizer como é que pode o caos, a desorganização, criar a organização, né? Ele vai trazendo algumas questões para os ateus. Como é que pode? É mais ou menos como se o nada criasse uma casa arrumada, sabe? Essa ordenação não tem sentido. Mas para nós cristãos, acreditamos na Bíblia, na revelação divina, essa ordenação ela é originada de uma mente perfeita por detrás de todas as coisas. E essa concepção cristã de que existe uma mente inteligente que intervém na sociedade, na realidade, só poderia ser essa concepção que vê como positivo o estudo, a ciência, o desenvolvimento de tecnologia, precisaria ser proveniente de uma sociedade marcada pelas premissas judaico-cristãs. Aí tem mais alguma coisinha aqui, né? Atualmente, em várias situações, é possível verificar a confirmação científica das escrituras. Isso aqui eu achei bacana também. Começando por Gênesis 1, um dos livros mais atacados da Bíblia, porque atacando Gênesis, se o que estiver escrito em Gênesis for atacado, rui todo o resto. Então, esse tem sido o livro mais bombardeado pelas pessoas que são avessas à fé cristã. Lá em Gênesis 1 está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra para criar é bará. O verbo bará significa criar a partir do nada, o que depois foi chamado de criação, ex nihilo. Um ato, esse verbo, ele é tão poderoso que ele só poderia ser aplicado a Deus, porque apenas Deus cria a partir do nada. Desde o século passado, muitas evidências científicas, segundo o professor Licurgo, que desde o século passado, muitas evidências têm corroborado para o que a Bíblia diz. Porque a verdadeira ciência, ela corrobora com a verdade bíblica. Aquilo que não corrobora com a Bíblia, vamos esperar mais um pouco, vamos pesquisar mais um pouco, uma hora a gente chega lá. Teve uma fala, né, que é muito famosa, de um astrônomo, que ele não era nem crente, agnóstico, chamado Robert Jastrow, que ele disse o seguinte: para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância e está prestes a conquistar o pico mais alto. Quando se aproxima do cume final, é recebido por um grupo de teólogos que está ali sentado há séculos. Ou seja, a Bíblia, ela já revela verdades há muitos séculos antes da ciência, antes do conhecimento humano avançar. Então, quando a ciência chegar no cume do monte, a teologia vai estar lá com a perninha cruzada há muito tempo, cansada de esperar, tomando um cafezinho. Isso aqui eu achei muito bacana. Voltando lá para a etimologia da palavra criar, bará. A palavra bará significa criar a partir do nada. É um ato tão poderoso, só poderia ser atribuído a Deus, que nesse termo, nessa passagem, o termo é Elohim, que denota um plural, que na nossa leitura cristã corrobora para defender a ideia da trindade, da triunidade, de um Deus plural, sendo um, são três, que na nossa matemática humana não se encaixa, no nosso raciocínio não existem equivalências, mas isso sim é misterioso, é algo para crer, não para se entender, né? Diante dessas informações, o cristão tem ainda mais convicção de que não deve se envergonhar da sua fé. Pelo contrário, deve sempre procurar proclamá-la
e demonstrá-la através das suas ações. O cristão não deve se render aos postulados da pós-modernidade que negam a verdade como algo absoluto. Aqui, sobre esse quesito em especial, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a ideia de pós-modernidade. É um conceito dificílimo de se explicar, assim como cultura é um daqueles conceitos acadêmicos que existem. Bom, mas é a pós-modernidade segundo quem? É segundo Foucault? É segundo Bauman? É segundo quem? Existem muitas percepções e concepções e definições e teorias acerca da pós-modernidade. Aqui, para dar uma ideia geral, entendemos o que mais interessa para nós é um rompimento com a ideia de absolutos. Hoje, o mundo torce o nariz quando nós defendemos uma verdade absoluta. Porque nós, enquanto cristãos, nós precisamos crer em verdades absolutas, devemos crer em absolutos, acreditar que Cristo é a verdade, enquanto no mundo existem, né, essa miríade de possibilidades, desse mundo pós-moderno que não aceita absolutos. O cristianismo ele é visto em muitos espaços como algo ultrapassado, retrógrado, que não dá conta de responder à diversidade, mas, na verdade, ser cristão hoje é remar, mais do que nunca, é remar contra a maré, porque existe toda uma formulação no mundo onde a verdade é pulverizada, disseminada, espalhada, e não aceita a nossa ideia de verdade única e absoluta. Então, somos alvo de crítica por muitos segmentos da sociedade. Manter-se firme e não se envergonhar de Cristo, do Evangelho, da palavra, dos ambientes públicos, para muita gente tem sido difícil. Mas eu acredito que com a nossa aula de apologética, com a nossa leitura bíblica, né, com a graça de Deus, nós tenhamos cada vez mais certeza de que não temos do que nos envergonhar, mas, pelo contrário, com confiança, falar, viver, anunciar, afirmar a nossa fé, porque é a verdade, e se opor a todo custo a essa ideia de pós-modernidade. A respeito desse assunto, eu até orientei uma aluna na graduação de teologia, no curso onde eu fui tutor, onde ela justamente falou sobre isso, sobre a pós-modernidade, sobre o movimento dos desigrejados, que é um movimento muito voltado sobre a pós-modernidade, o movimento de cristãos sem igreja, de cristãos mentoreados pela internet, né? Esses vários movimentos de pessoas que se dizem cristãos, mas não seguem a Bíblia, ou seja, cristãos não praticantes, etc, etc, etc. Esses vários movimentos que na sociedade encontram contornos de normalidade. À luz das Escrituras, é estranho, é espúrio, é herético, é equivocado, mas apenas alguém que está calcado na palavra, firmado em Deus, que permanece crente, ele não se turba com esses vários ventos de doutrina, né? Porque não podemos esquecer, como afirma Timóteo, para encerrar, 1 Timóteo, né, eu gosto de citar esse texto, me faz lembrar dos últimos dias que nós estamos vivendo. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há o que rejeitar, etc. Se fôssemos fazer uma análise desse texto, nós veríamos o quanto a palavra de Deus é atual e tem o que nos dizer
a respeito desses últimos dias marcados pela pós-modernidade, a negação de uma verdade absoluta. E para encerrar, essa madrugada eu acordei, eu estava assistindo, só um minuto, eu estava assistindo, aí eu vi um negócio que, olha, me desculpe, mas eu vou externar minha opinião, que eu achei abominável. O hino nacional cantado em linguagem neutra. E depois eu fui pesquisar a respeito, pessoas falando, doutores, professores universitários, falando disso, indo contra a lei. O hino não pode ser mudado, sabe? As pessoas criando convenções, desrespeitando a tradição, passando por cima. Se não houver parâmetros, se não houver absolutos, a sociedade firmada pela nossa tradição, cultura e contribuições, ela rui. Então, igreja, coluna e baluarte da verdade, precisa estar atenta, atuante, intervindo. Claro que o mundo irá de mal a pior. O mundo jaz no maligno. É como alguém já disse, é um trem desgovernado caminhando, indo para o inferno. Mas, enquanto estivermos aqui, como o pastor bem colocou, não somos escapistas, nós somos aqueles que estamos mitigando os efeitos do maligno na sociedade através das nossas ações. Enquanto cidadãos, deveremos ter uma voz ativa contra aquilo que é contrário às escrituras, né? Bom, alguém está falando aí? Eu não sou lá em muitos aspectos, muito conservador, não, mas diante disso, diante desse evento, eu fiquei estarrecido. Se eu tivesse cabelo, meus amigos, o negócio é sério. Irmão Júlio, com a palavra. Oi, irmão Boa Júlio noite. levantou a mão. Oi, Opa, oi, boa Júlio. noite. Eu tenho visto muita coisa sobre o assunto, né, professor? E eu, antes, quando eu me converti, assunto teologia para mim era uma coisa, era aversão para mim, porque quando eu me converti eu não queria saber de teologia. Mas muitas pessoas me diziam, rapaz, estude teologia que você vai ver que é bom. E estudando a Bíblia, fui me aprofundando na Bíblia e estou vendo que a teologia é importante demais para as nossas vidas. Tira nossas dúvidas, abre a nossa mente e o nosso coração cresce em conhecimento também, né? Porque sem a teologia, hoje nós não teríamos também a tal da reforma protestante, que hoje é importante para nós, e muitos de nós temos essa certeza que pelos reformadores nós alcançamos lugares altos. É como uma passagem que nós encontramos na Bíblia, que se nós tivéssemos fé, podemos mover um monte para um outro lugar. E a teologia abriu essa possibilidade, né? Atravessamos fronteiras. E hoje nós temos isso para ajudar, né? E muitos de nós, muitas vezes, nós negligenciamos a teologia, e ela é importante. E estudar nunca é demais. Eu fico grato porque, na verdade, eu já tenho muito tempo interessado pela teologia e esse grupo tem me ajudado também nisso. Eu agradeço muito também por estar participando. Glória a Deus. Irmão, você não tem noção do impacto das suas palavras na minha vida. Não tem noção de o quão alegre eu fico quando eu ouço uma pessoa dizendo isso. Glória a Deus pela sua vida e pela vida de todos que, assim, a seu exemplo, tem compreendido que, diante das demandas da vida atual, da complexidade das coisas, é necessário dar um passo a mais para compreender melhor a vida, a Bíblia, para que nós venhamos ordenar a nossa vida, amar mais ao Senhor. Uma compreensão correta levará a uma prática correta e um amor maior pelo Senhor. A gente não perde nada com isso. Fico muito feliz, de verdade. A glória, como eu costumo dizer, a glória é de Deus, mas os vasos se alegram. Nós ficamos felizes
com esse tipo de comentário. Glória a Deus, Muito bem. E quando eu estava lendo aqui com relação à pós-modernidade, eu fiquei pensando, orientei a aluna a respeito desse tema, e a gente vai na teoria, a gente vê que no final, se nós deixarmos a Bíblia de lado e olhar tão somente para essas teorias, nós poderemos chegar a conclusões muito equivocadas. Se não tiver absoluto, se não tivermos parâmetros, se não tivermos muito firmados na ideia de verdade, pode tudo. Como diz o Licurgo, ele vai citar o Dostoiévski, quem não leu as obras de Dostoiévski, que ele fala dos dilemas morais, crime e castigo, irmãos Karamazov, os dilemas morais. Olha, se não existe Deus, tudo vale, tudo pode, tudo é possível. Mas na ideia de pós-modernidade, a ideia é essa. Olha a sociedade. Veja como isso é real na vida das pessoas. A gente vai ver, bato na tecla das Olimpíadas, o desrespeito com símbolos cristãos, com aquilo que remete ao cristianismo. Olha a sociedade, olha a política. Isso não é por acaso. As trevas avançam, o mundo jaz do maligno, mas o Senhor nos resgatou para fazer diferença. Não queremos consertar aquilo que não tem remédio. Mas enquanto estivermos aqui, temos muito a fazer. E não devemos nos moldar a esse mundo, embora estando nele. Mas tendo a mente renovada. E de que forma renovar a mente? Mediante o Espírito, leitura da palavra, comunhão com os irmãos e um olhar crítico para o mundo, tendo Cristo como nossa cosmovisão. Para encerrar, eu lembro de C.S. Lewis, aquele mesmo das Crônicas de Nárnia. Ele diz: creio em Deus assim como creio no sol, porque a partir dele vejo todas as coisas. Então, que Cristo seja a nossa bússola, a nossa chave hermenêutica, para que não venhamos a cair nos ardis de Satanás. Nos tempos do fim, que o Senhor nos guarde, nos ajude a seguir em frente, em santidade, singeleza, honestidade, verdade, santidade. Porque o Senhor, ele busca os verdadeiros adoradores, que o Senhor nos ajude, enquanto igreja, a resistir a todos esses assédios do mundo. Os tempos, dias são maus. O Senhor logo vem, mas enquanto isso, vamos nos manter vigilantes, atentos aos ardis do inimigo, né? Falei muito. Irmãos, alguém tem uma contribuição aí, quer fazer um comentário no nosso final de aula, no nosso fim, sobre algo que leu, algo que viu, algo que achou, algo que discordou? Já disse, pode discordar de mim, eu não levo para o coração, entendeu? Eu aprendo. Já falei, nós não somos donos da verdade, é a verdade que nos tem. E lembre-se sempre, existe a verdade é absoluta, a verdade é Cristo. Não existe outra. Eu acho que eu não indiquei, mas eu fiquei de indicar um vídeo, se os irmãos puderem assistir, Hermenêuticas Pós-Modernas, Augusto e Nicodemos. Eu me lembro que eu assisti esse vídeo há uns anos atrás, sobre o tema da pós-modernidade. Ele é muito importante, elucidador. Hermenêuticas Pós-Modernas. É um pouco técnico, teórico, mas é interessante. Eu gostei bastante. Sobre o tema apologética, procure o professor Tassos Licurgo. Eu tinha visto ele nos debates do programa Veja um Só, mas parei para ver as redes sociais dele, o que ele fala. Ele é uma voz muito interessante. Glória a Deus. Irmão Cláudio, glória a Deus. Alguém gostaria de fazer uma contribuição final?
Caso contrário, nós iremos encerrar aqui o nosso primeiro encontro sobre o tema apologética, defesa da fé. Na próxima aula, continuaremos falando do tema, agora, cada vez mais nos aproximando da sociedade, do nosso dia a dia, que você, espero que cada um dos irmãos possa vir contribuir com sua experiência, com aquilo que viu, com aquilo que ouviu, com aquilo que leu, porque esse tema, embora fale de filosofia, diferentemente do que as pessoas pensam, ele não é abstrato, ele não é distante, mas ele é concreto, ele é real, ele fala sobre nós, sobre o mundo de hoje. E é isso, gente. Esses foram os poucos pães e os poucos peixinhos para essa noite. Vamos terminar com a palavra de oração. Para mim, é isso, hermenêutica pós-moderna. Hermenêuticas pós-modernas. É tudo logos, glória a Deus, irmã Ana Paula. Hermenêuticas pós-modernas com o reverendo Augusto Nicodemos. É isso aí. Muito interessante. Muito interessante. E o professor, o pastor, como eu falei, Tassos Licurgo. Muito, muito bom. E essa apologética, para encerrar, antes da oração, não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Não sei se vocês já viram, recentemente os grandes podcasts, eles têm chamado cristãos para debater com biólogos, Musical FM, Flow, vários podcasts, inclusive o Inteligência Limitada, não sei se alguém viu, cristãos contra biólogos, ateus, mais de 10 horas de podcast, um debate entre acadêmicos sobre o tema. Por quê? Porque as pessoas se perguntam, as pessoas querem saber o que é a verdade, existe a verdade, onde ela está, onde eu posso encontrá-la. As pessoas estão tateando em trevas densas, querendo saber, né? Existem maneiras de comunicar essa verdade. Uma delas é por meio da apologética, que ela não é só uma demonstração de sabedoria, mas ela tem como objetivo o evangelismo, a expressão de Cristo para pessoas em diversos segmentos. E eu acredito que o Espírito Santo está encontrando caminhos a partir disso. A verdadeira interpretação ele é um bom expositor da palavra, um homem que Deus usa. Ah, que bom, irmã Leide. Que bom que você gostou. Bom, então eu dou essa aula por encerrada. Para mim é sempre empolgante, animador, né? Eu fico sempre esperançoso de que Deus, apesar das minhas limitações, fraquezas, possa encontrar lugar, espaço e possa avançar em nós por meio dessa aula simples, né? Que com isso a gente tenha mais vontade e desejo de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo e que isso venha redundar para a glória dele. Amém, amém. Então vamos orar, né? Senhor Deus maravilhoso Pai, Senhor bondoso, Deus benigno, Senhor maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, nesse tempo ao qual o Senhor dispensou a tua palavra, que o Senhor nos possibilitou esse momento de aprendizado, de debate, de aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que cada vida possa ser como terra fértil, que o Senhor possa encontrar lucro, que a resposta de cada um de nós seja positiva, porque a seara é grande e poucos ceifeiros, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Éder, a igreja, o curso Ética, assim como todos os pastores, obreiros, líderes e irmãos que buscam aperfeiçoamento, né, o aprendizado, a excelência, que o Senhor possa nos ajudar a ser uma geração de adoradores que adorem em espírito e em verdade, que busquem o Senhor e que busquem passar pelas portas que o Senhor abre, que o Senhor possa estar nos possibilitando mais e mais oportunidades de estar crescendo em Cristo e conhecendo novos irmãos do precioso corpo de Cristo. E nosso desejo é cooperar, é edificar, é ajudar, é servir,
que venhamos a ser cada vez mais servos, obedientes, tementes, nunca orgulhosos e presunçosos de cada dia. Que ao Senhor seja toda a glória, toda a honra e a nós o corar de vergonha. E desde já nós te louvamos e te bendizemos, alegres, regozijados pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, uma boa noite, que Deus os expresse em Amém. paz. Amém, meu irmão. A paz do Senhor. Amém. A paz, irmã Leide. Boa noite. A paz. A paz. Irmã Rosália quer falar? Seu microfone está fechado, irmã. Eu não estou te ouvindo, está desligado. Nossa. Quero falar, não. Ah, tá bom. Ah, agora eu te ouvi. Amém. Tá bom. Um abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Abraço. Tchau.